pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje eu vou falar aqui sobre um vídeo que o meu amigo Aparecido de Bebedouro colocou recentemente aí no YouTube, né? O vídeo ele se intitula Como Doutrinar um Filho, Visão dos Adventistas. E ele é baseado num site, num texto de um site. Vou colocar tudo aqui na descrição do meu vídeo, né? Um site da Igreja Adventista, que trata, especificamente aqui nesse artigo, sobre doutrinação infantil, que, ao meu ver, é um crime, né? Colocar, infligir na cabeça das crianças, desde tenra idade, a ideia religiosa. Forçar que uma criança de 0 a 3 anos, até 7 anos, a personalidade ainda não está bem formada de uma criança, que a psicologia ela demonstra muito bem que é nessa fase de 7 anos que se estrutura a personalidade. Então, antes desse período, né, principalmente esse período aí até 3 anos de idade, a criança está numa mentalidade totalmente simbólica. Ela não tem ainda, a visão dela é turva, ela não tem nenhum, ela tem uma visão totalmente fantasiosa da vida, né? Uma visão totalmente onírica, que é a visão infantil. Então é nesse período aí que os adventistas aconselham que as crianças sejam muito bem doutrinadas. 3 anos, 0 a 3 anos. Então eu queria falar aqui rapidinho, né, sobre o canal do Aparecido de Bebedouro, que fez esse vídeo falando sobre isso, que eu achei muito interessante, tanto é que eu estou aqui fazendo, né, um vídeo também em cima do vídeo que ele fez. E eu queria aqui falar para vocês visitarem aí o canal do Aparecido de Bebedouro, quem ainda não conhece, né? Ateu, lá de São Paulo, lá do interior de SP, cidade de Bebedouro, uma cidade muito bonita, né? Que de vez em quando ele põe aí nos vídeos pra gente ver. Então, pessoal, visita lá quem não conhece, inscreva-se no canal, porque o Aparecido é um ateu, tem uma visão também aberta, né? E solta a vinheta aí rapidinho. Aí, povo do YouTube. E aí, pessoas dessa internet. E aí, gente, estão voltando, né? Eu queria dizer o seguinte. Primeiro agradecer, né? Obrigado, Aparecido, por esse vídeo aí, pela oportunidade da gente ter um assunto interessante para abordar, né? Um assunto muito importante que é a doutrinação infantil, que eu considero um crime, você manipular crianças, fazer lavagem cerebral na cabeça de crianças, né? Incutir ideias, inclusive, né, eu vou mostrar alguns trechos aqui, que realmente, né, vocês podem assistir também o vídeo do Aparecido e podem ler, né, o artigo nesse site chamado Revista Adventista. Até o artigo é Legado para os Filhos, né? Então, vocês vejam bem, né? Num momento é dito que a doutrinação de crianças de 0 a 3 anos deve ser levada a sério, né, pelos adventistas. E nós vamos lembrar, né, que a tal da profetisa Ellen White, que foi, né, inspiradora do senhor Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, né? Que se diz arqueólogo bíblico e também formado em teologia, né? Eu não sei que valor que tem o cara ser formado em teologia, mas enfim, doutor Rodrigo Silva, ele segue as loucuras dessa Ellen White. Eu vou falar um pouquinho aqui, né? Quando eu estava lendo esse artigo e eu vi que isso aqui era orientação da própria Ellen, né? Eu quis passar para vocês um pouquinho como é que foi a história dessa Ellen White, que é uma adventista, né? Ela vivia em comunidade rural, né? Vivia numa fazenda. Aí logo depois o pai dela teve que sair dessa fazenda, foi para uma outra região, onde ela não era muito conhecida, né? Mas é bem interessante se dizer que a Ellen White, né, vivia numa fazenda no interior lá dos Estados Unidos. Ou seja, já era uma pessoa com pouca cultura, né? Ainda era criança e não tinha muito acesso à informação. Vivia dentro daquele contexto religioso que geralmente é o contexto de interior.
cultural de interior. E aí, depois que seu pai viajou, que ela foi para uma escola diferente, o que ocorre? Isso ainda era bem nova ainda, né? Uma menina de 13 anos arremessou uma pedra no nariz dela e ela desmaiou, ou seja, essa coisa deve ter causado talvez até alguma lesão cerebral, né? Talvez até um pequeno coágulo no cérebro, alguma coisa desse tipo. E a Ellen White, a partir daí, ela, se não me engano, ela ficou 3 semanas inconsciente, tipo um coma, e depois ela voltou, né? Aí voltou para a escola. Só que depois desse acontecimento, que ela levou essa pedrada no nariz, né? Que deve ter atingido, talvez, causado algum dano cerebral, a Ellen White nunca mais foi a mesma, né? Ela não conseguia respirar pelo nariz, ela só respirava pela boca, tinha dificuldade de respirar. Isso atrapalhava muito nos estudos. Ela tinha tremores também disso, de lesão cerebral, né? Ela tinha muita dificuldade de reter, né, informações, problemas de memória, tudo depois dessa pedrada. Olha só que interessante. Aí essa Ellen White, por volta assim, né, da puberdade, né, quando ela estava indo, por volta dos 12 anos, que ela estava indo para a escola e não estava tendo rendimento, ela foi aconselhada pelos próprios professores, pelas próprias pessoas da escola, a abandonar os estudos, o que ela fez. Isso aí com 12 anos, você imagina, né? Uma pessoa dessa, com pouca cultura, que tinha problemas sérios de cognição, de aprendizado, né? Não retinha memória, né? Conseguiu ser alguma coisa ou aparecer na religião. Por quê? Porque com 12 anos ela se converteu, o que é fácil de se entender, né? Porque 12 anos, criada na roça, na fazenda, com problemas de cognição, né, de memória. Não é de surpreender que uma menina dessa vá se enfiar em religião, né, para poder até compensar a sua baixa autoestima. Então Ellen White se converteu aos 12 anos de idade, começou a ter várias visões, né? Inclusive no ato da conversão, ela disse que viu uma luz muito grande envolver o seu corpo, né? Ela sempre relata as suas visões proféticas, supostas visões proféticas, dessa forma em seus escritos. Então ela falava sempre que na escuridão do cômodo, de repente ela era envolvida por uma luz, daí ela tinha visões, ela podia ter visões de anjos, visões de eventos históricos futuros, visões até de outros planetas. Então uma loucura total, né? Uma loucura total, uma insanidade, né? E essa Ellen White, por conta dessa pedrada que ela levou na região frontal, pode ter sim desenvolvido algum tipo de alucinação, de processo alucinógeno que, né, direcionado para a religião, fez dela uma profetisa, né? Uma mulher que provavelmente mal sabia ler e escrever, porque por conta dessa pedrada também teve vários problemas neurológicos. E daí a gente sabe que no meio religioso, pessoas que não são muito boas da cabeça ou desequilibradas são confundidas com santos, né? São confundidas com pessoas que têm poderes, pessoas que falam bobagens, que falam que estão vendo mundo espiritual, que estão vendo fantasmas, espíritos, fazem profecias mirabolantes sobre o futuro, claro, sempre sobre o futuro, né? Que muitas das vezes não se concretiza, mas essas pessoas são consideradas no ambiente religioso como pessoas santas e até com autoridade, né? A gente sabe muito bem, já fiz um vídeo mostrando o pastor Rodrigo Silva, que é, né, seguidor dessa Ellen White aí, né? Falando que Ellen White viu Satanás na porta do paraíso, né, tentando convencer outros anjos a vir para o seu lado. São coisas de alienação mental. E por que o título do meu vídeo é o crime da doutrinação infantil? Porque isso é um crime. Você pegar uma criança e incutir na cabeça dessa criança esse tipo de insanidade, uma criança de 3 anos, 0 a 3 anos, que ainda não tem maturidade, não tem consciência formada, personalidade formada, é complicado, né? Uma mente totalmente aberta a todo qualquer tipo de informação, né? Uma página em branco a mente de uma criança. E essas pessoas, desses grupos, querem fazer doutrinação, né? Condicionamento em criança. Então, eu vou aqui mostrar, né, o texto, né, que é orientado aqui, né? O texto se chama Legado para os Filhos, e está escrito aqui, né? Saiba como promover o desenvolvimento espiritual deles no período da infância e da adolescência. Eu só vou falar aqui, só vou destacar aqui, né, o que eu achei bem interessante, né? Primeiro, o que é dito aqui, né? O artigo fala, né? Estudos indicam
que a espiritualidade tem uma relação direta com o desenvolvimento humano. Pesquisas feitas por vários estudiosos, por exemplo, ajudam a compreender como os pequenos lidam com a fé e a encaram, e como é possível, em cada faixa etária, ajudar a criança a desenvolver a vida espiritual. Olha só, né? Que interessante, né? Observem bem esse trecho. Estudos indicam que a espiritualidade tem uma relação direta com o desenvolvimento humano. Ora, se a espiritualidade tem relação direta com o desenvolvimento humano, né, se depende então de cultura, depende então de um trabalho muito forte para que a criança desenvolva uma espiritualidade que não existe naturalmente. Né? Porque animal nenhum tem conceito de Deus, e Deus não existe em nenhum lugar da natureza nem no universo. Né? Só existe na cabeça do homem. E se isso não for passado de forma cultural, Deus não existe. Né? Então eles deixam bem claro aqui que isso tem que ser colocado, tem que ser doutrinado, tem que ser programado, né? Tem que ser inserido na mente da criança em tenra idade, para que essa criança desenvolva o senso de espiritualidade. Então, a maior prova, né, nessa frase aqui, ó, estudos indicam que a espiritualidade tem uma relação direta com o desenvolvimento humano. Se a espiritualidade tem que surgir a partir da cultura e do desenvolvimento do homem, então não tem realidade nenhuma, a não ser uma realidade psicológica, né? Uma realidade meramente subjetiva. Nada de real, nada de concreto. Porque se não for ensinado, não existe. Então o conceito de Deus, o conceito de anjo, de céu, de inferno, de pecado, de imortalidade, de eternidade, todas essas coisas são, segundo os próprios adventistas, estudos demonstram, né? Estudos deles demonstram o quê? Que a religião ela só depende, a espiritualidade ela depende da cultura e de ser ensinado. Então aqui de 0 a 3 anos, olha só o que eles falam, hein? Eu vou ler porque é uma coisa que até assusta, parece um ideal até meio nazista, né? De programar pessoas, né? De não dar alternativas para uma criança se desenvolver naturalmente. Né? Ou seja, pegar artifícios e provocar uma reação específica nessa criança, assim como se faz com ratos no laboratório. Né? Olha só, então aqui eu se oriento em várias faixas etárias, de 0 a 3 anos, né? Tem aqui de 4 a 6 anos, né? De 7 a 10 anos, 11 a 16 anos, e aí parou. Então, eles vão da tenra infância, né, de criança, né, bebê, até a adolescência. Então, olha só, eu não vou, para não me estender muito, né, se vocês quiserem, como eu falei, vai estar na descrição aí o link vai estar na descrição. Então, é só vocês darem uma olhada. Mas olha só o que eles falam de 0 a 3 anos, né? Este é um período muito importante para o desenvolvimento da fé. Uma criança de 3 anos. 0 a 3, né? Segundo Ellen White, essa profetisa louca, né? E com lesão cerebral, né? Levou uma pedrada. Segundo Ellen White, as impressões feitas no coração, no princípio da vida, são vistas em anos posteriores. Podem estar sepultadas, mas raras vezes serão removidas. É nesse estágio que a criança tem pré-imagens de Deus, a partir de uma relação de confiança com seu cuidador. Ela entende o amor por meio do cuidado que recebe e desenvolve confiança em Deus ao confiar nos pais. Olha só a analogia, né? Que o Ellen White está falando aqui é mera psicologia. Ou seja, a criança, né, ela desenvolve um conceito de Deus baseado nos pais. Isso Freud explicou muito bem, que onde ele trata desse assunto num livro chamado O Futuro de uma Ilusão, né, onde ele coloca a religião como uma neurose obsessiva-compulsiva, a maior da humanidade. Isso Freud, o pai da teoria psicanalítica. Então Freud deixa muito claro que a ideia de Deus é uma farsa. Ela simplesmente surge em função das relações com os pais, principalmente com o pai. Por isso que a própria religião, né, utiliza o termo pai para se referir a Deus. E esse pai, ele faz o papel do superego, ou seja, ele controla através de leis e regras
o crente, da mesma forma que o pai controla através de leis e regras a criança, e ao mesmo tempo também dá amor para essa criança, né? Então é uma relação, né, de afetividade e de medo ao mesmo tempo, né? Porque a criança, ao mesmo tempo que ela ama os pais, ela também teme o poder dos pais e a autoridade dos pais, né? Isso é a base da família. E a Ellen White está falando o quê? Ela está falando exatamente isso. Então ela está demonstrando, né, que a fé deles é uma fé falsa, construída, né? Então tem coisas aqui, gente, absurdas. Tá? Eles falam como os pais devem ensinar os filhos, a posição da oração, porque a criança ainda não tem a mente capaz de entender o que é a oração. Então tem que se utilizar elementos físicos como uma posição para orar, né? Tem que se levar a criança na igreja para a criança aprender com qual roupa ela deve ir na igreja, né? Diz que se deve orientar a criança a não comer na igreja, para que a criança tenha foco no que está sendo falado dentro da igreja. Quer dizer, uma criança, estamos falando aqui de criança de 0 a 3 anos, enquadrando a criança já num tipo de pensamento neurótico. E isso aqui até 3 anos, depois disso já se fala, né, que a criança tem que começar a ser doutrinada com essas supostas verdades bíblicas. Então eu queria fazer esse vídeo aqui, né, que o Aparecido Bebedouro teve uma ideia muito boa, né, de fazer esse vídeo dele, e deu um gancho aí para eu trabalhar em cima desse assunto, porque fica demonstrado, né, de que a religião é algo que depende de educação e cultura. Tanto é que, dependendo da nação onde se estiver, da cultura onde se estiver, né, as religiões vão ter uma visão totalmente diferenciada em relação à divindade, né? Em algumas culturas, como na Índia, nós temos o politeísmo, são vários deuses, miríades de deuses. Nós temos no Japão outro tipo, né, de religião, né? Temos lá o shintoísmo. Então, gente, não tem nada a ver com cristianismo, né? Cristianismo é a religião mais nova. Então, dependendo de onde você estiver, né, os conceitos a respeito de Deus vão ser diferenciados. Se você estiver numa tribo indígena, os conceitos já vão ser outros. Se você estiver em países ainda mais evoluídos, já não se tem nem mais essa ideia de Deus, né? Tem países aí com 80% de ateísmo. Então, geralmente países desenvolvidos, né? Quanto menos desenvolvido um país é, mais religioso, né, ele se apresenta. Então, eu vou ficar por aqui, né? Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.